Critérios de divisibilidade. Ora bem, critérios, vamos colocar aqui, critérios de divisibilidade. Pronto. Os critérios de divisibilidade existem. Portanto, vamos falar sobre o critério de divisibilidade do 2, do 3, do 4, do 5, do 9 e do 10. Vamos começar aqui pelo do 2. Pronto. Como é que um número pode ser divisível por 2? Ora bem, para que o número seja divisível por 2, portanto, um número natural divisível por 2 tem de terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Isto é, o último número tem que ser sempre um número par. Portanto, o algarismo das unidades, vamos já dizer assim numa linguagem mais específica da matemática, o algarismo das unidades será sempre ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Se, em qualquer número, portanto, imaginando, por exemplo, que nós tínhamos aqui 364. Este número que está aqui, este número, é divisível por 2. Ok? Porquê? Porque o algarismo das unidades é um algarismo par. Portanto, se é um algarismo par, e cá está, e pertence aqui a estes algarismos que eu coloquei aqui, portanto, ao ser 4, logo, automaticamente, o número é divisível por 2. Mas imaginando que se eu tivesse, por exemplo, uma situação em que nós tínhamos aqui, por exemplo, 341. Este algarismo, como termina, o algarismo das unidades é um número ímpar, logo, não é divisível por 2. Portanto, o que fica aqui de mais importante aqui em relação ao critério de divisibilidade por 2 é que tem que terminar sempre, mas sempre, num número par. Portanto, e números pares esses que são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Ok? Pronto. Continuando. Vamos falar agora sobre o critério de divisibilidade isto é, um número ser divisível por 3. Para um número ser divisível por 3, portanto, um número natural é divisível por 3 se e apenas se a soma dos seus algarismos portanto, vamos meter isto cá para cima um pouco, dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Pronto. Para que isto seja o que é que isto ao fim e ao cabo está aqui a tentar nos dizer? Portanto, para o critério de divisibilidade por 3 tem que ser um número que é divisível por 3 se e apenas se a soma dos seus algarismos, agora vamos tomar muita atenção ao que diz aqui, a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Pronto. Imaginando aqui um valor qualquer, por exemplo, 242. Como é que eu sei se este número é divisível por 3? Portanto, quando ele diz aqui a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3, então tenho que agarrar nos algarismos que eu tenho aqui 242, portanto os meus algarismos vai ser o 2, depois somo com o outro algarismo que é o 4, somo com o outro algarismo que é o 2, e vamos ficar aqui com 2 mais 4 dava 6, 6 mais 2 dava 8.
8 não é múltiplo de 3. Portanto, como é que eu posso facilmente saber se ele é múltiplo de 3 ou não? Para isso tenho que conhecer muito bem a tabuada, ok? Sou obrigado a saber muito bem a tabuada do 3, para conseguir identificar se o número que está aqui da soma dos seus algarismos, esse número pertence à tabuada do 3. Se esse número for resultado de uma das multiplicações da tabuada do 3, então logo automaticamente este número seria múltiplo de 3. Como neste caso a soma dos seus algarismos deu 8, então ele não é múltiplo de 3. Portanto, por exemplo, agora há aqui outro exemplo. Por exemplo, 362. Portanto, agora, se nós fôssemos somar aqui, portanto, 3 mais 6, 3 mais 6, não, 362 não vai dar, mas 363 já dá. Vamos colocar aqui um 3. Portanto, 363. Agora, 363, portanto, agora somaríamos aqui os algarismos como fizemos anteriormente, portanto, 3 mais 6 mais 3, vamos colocar aqui mais 3, e se fizermos aqui a nossa soma, isto vai nos dar exatamente 12. 12 pertence à tabuada do 3. Portanto, 4 vezes 3 dá 12. E se 4 vezes 3 dá 12, então, automaticamente, o 363 é múltiplo de 3. Portanto, quer dizer que o 242 não é múltiplo de 3, não é divisível por 3, mas o 363 já é divisível por 3, por causa exatamente disto. E da mesma forma, também este não era múltiplo de 3, pela soma, a sua soma dos algarismos não dava um número que pertencesse à tabuada do 3. Bem, seguindo em frente, agora vamos falar dos critérios de divisibilidade do 4. Portanto, este aqui é um bocadinho mais complicado, tem aqui duas situações em que podem-nos ajudar a descobrir se o número é divisível por 4 ou não. Vamos fazer aqui uma abordagem que eu penso mais simples, sem muito teórica. Vamos só apenas aqui a um número, por exemplo. Imaginando que nós temos, para sabermos se ele é divisível por 4, imaginando que nós temos, por exemplo, aqui o número 136. Portanto, como é que eu vejo se este número é divisível por 4? Primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho que retirar, portanto, o número das dezenas e o número das unidades. Neste caso, o número das dezenas, isto é o número das dezenas, não esquecer, e o 6 é o número das unidades. Aqui, o número das dezenas, portanto, este 3 que aqui está, o que vai acontecer é o seguinte, é que vamos ter que sempre multiplicar o número das dezenas por 2, sempre multiplicar o número das dezenas por 2, portanto, 3 vezes 2, somando ao número das unidades, que neste caso é 6. Portanto, vamos já ver se a gente consegue, recapitulando aqui. Este 3, reparem que aparece sempre aqui, e este 6 aparece aqui. Portanto, para eu conseguir saber se o número é divisível por 4, eu tenho que retirar sempre o número das dezenas e o número das unidades. Portanto, o número das dezenas seria 3, portanto, obrigatoriamente tenho que multiplicar sempre o número das dezenas por 2, sempre, neste caso 3 vezes 2, e somando sempre ao número das unidades. Portanto, agora, verificando aqui o resultado desta conta, portanto, 3 vezes 2, 6, 6 mais 6, 12. Ora bem, 12, este 12 aparece na tabuada do 4? Aparece. Portanto, 4 vezes 3 dá 12. Ora bem, então quer dizer que eu posso indicar logo que o 136 é divisível, ou é divisor, isto é, o número 136, aliás, é múltiplo de 4. E ao ser múltiplo de 4, é divisível por 4. Portanto, posso concluir aqui que o 136 é divisível por 4. Agora,
Portanto, isto era um número que tinha aqui as dezenas ou as unidades. Agora vamos pensar, por exemplo, num número mais pequeno. Vamos pensar num número, por exemplo, solto. Por exemplo, se eu tivesse aqui 9, este 9 não pode ser divisível por 4. Porquê que o 9 não é divisível por 4? Porque não aparece na tabuada do 4. Portanto, quando nós temos um número que não tem a parte das dezenas e só tem, neste caso, a parte das unidades, temos que nos concentrar apenas em tentar descobrir se esse número aparece na tabuada, neste caso, do 4. Porque é para sabermos se este número é divisível por 4. Portanto, como o 9 não aparece na tabuada do 4, logo, portanto, posso dizer aqui que não é divisível por 4. Agora, falando agora aqui do próximo número, do 5. Portanto, o critério de divisibilidade por 5. Portanto, este aqui penso que é menos confuso, não tem aqui, é mais fácil de identificar. Portanto, um número, podemos colocar aqui um número natural é divisível por 5 se e apenas se o algarismo das unidades termina, isto é, portanto, basicamente o algarismo das unidades é 0 ou 5. Portanto, basicamente, se o último número for 0 ou 5, então esse número é sempre divisível por 5. Por exemplo, 350. 350 é divisível. Portanto, 350 é divisível por 5. Porquê? Porque termina em 0. Okay? Como, por exemplo, 355 também é divisível. Portanto, basicamente, é divisível por 5. Porquê? Porque em ambas as situações termina em 0 ou em 5. Mas imaginando que se eu tivesse, por exemplo, aqui 343, este número não é divisível por 5. Porque o último número não pertence nem a 4 nem a 5. Nem a 0, não é 0 nem 5, isto é, peço desculpa. Agora, falando do 9, portanto, o critério de divisibilidade do número por 9. Portanto, o critério de divisibilidade do número por 9 é muito parecido com o do 3. Só que a diferença é desde que o número tem de ser, isto é, a soma dos seus algarismos, em vez de dar um múltiplo de 3, tem que dar um múltiplo de 9. Mas vamos passar para aqui, de qualquer forma, aqui um pequeno resumo daquilo que eu estou a tentar dizer aqui. Portanto, um número é divisível por 9 se e apenas se a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 9. Portanto, quais são os múltiplos de 9? Por exemplo, múltiplos de 9. Os múltiplos de 9 pode ser, por exemplo, o 0, o 9, o 18, o 27, o 36, o 45, por aí fora. Portanto, basicamente, aqueles que nós conhecemos na tabuada e depois podemos ir sempre somando mais 9, 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 por aí fora.
Portanto, basicamente, o que é que eu estou aqui a tentar dizer com isto? Vamos aqui a um exemplo que é para ser mais fácil para nós conseguirmos perceber. Imaginando aqui um número, por exemplo, o 984. Portanto, 984, para nós verificarmos se este número é divisível por 9, então tínhamos que somá-lo, isto é, tínhamos que somar os seus algarismos. E quando eu digo somar os seus algarismos, então era fazer a mesma coisa como fizemos quando tínhamos para o 3, para os divisores 3. Portanto, fazíamos 9 mais 8 mais 4. E agora vamos ver quanto é que isto vai dar. 9 mais 8 dava 17. 17 mais 4, 17, 18, 19, 20, 21. Ora bem, 21 não é múltiplo de 9. Ok? 21 não é múltiplo de 9. Portanto, como ele não é múltiplo de 9, este número não era divisível por 9. Mas, por exemplo, vamos agarrar aqui, por exemplo, em 1809. Por exemplo, 1809. E mesma coisa, apesar deste número ter 4 dígitos, então somamos os algarismos todos. 1 mais 8, mais o 0, mais o 9. Todos os algarismos aqui a somar. Portanto, 1 mais 8 dava 9, 9 mais 9, mais 0 dava 18. Portanto, o 18 é múltiplo de 9. Logo, posso dizer que é divisível por 9. Portanto, o 1809 é um número divisível por 9. Porquê? Porque a sua soma dos seus algarismos deu um múltiplo de 9. Agora, avançando aqui para o último, por fim, temos aqui o critério de divisibilidade para o número 10. Portanto, o que é importante nós sabermos aqui? Este talvez até seja o mais fácil. Basta sabermos que um número, portanto, vamos colocar aqui uma pequena introdução, um número é divisível por 10 se e apenas se o seu algarismo das unidades é 0. Isto é, por exemplo, se eu tiver um número, por exemplo, 92. 92 não é divisível por 10. Porquê? Porque o seu algarismo das unidades não é 0. Então quer dizer que este número estava fora. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, 50, por exemplo, tão simples quanto isto, automaticamente, como o algarismo das unidades é 0, então eu posso afirmar que ele é divisível por 10. Agora, deixo-vos aqui este vídeo sobre os critérios de divisibilidade. Muito importante também é que, se não perceberam alguma coisa, podem sempre recuar o vídeo e voltar a ver as vezes que forem necessárias. Para isso mesmo é que ele se encontra no YouTube, para que vocês possam ver, e espero que vos consiga ajudar